Boa noite a todos que aqui já estão para os nossos estudos de hoje. Essa semana nós não vamos fazer estudo da Joana, né? Hoje nós temos um tema especial que vai ser conduzido pelo nosso colega Murilo, que vai falar sobre a psicologia organizacional e do trabalho e como que é possível, se é possível, né, essa interação dessa área da psicologia com a parte espiritual, né? Não necessariamente espírita, mas espiritual. Como trazer a espiritualidade para esta área organizacional, se isso é possível, né? E esse é um dos objetivos dos estudos da ABRAP, né? Compreender como a gente consegue fazer essa interação nas mais diversas áreas da psicologia, né? Então, com você, Murilo, estamos apostos para compreender um pouco mais, né? Ou Ok, relembrar até aquilo que nós todos já aprendemos um pouco, né, da psicologia organizacional, mas a gente vai relembrar como tudo isso acontece, né? sim. Então, nesta noite, eu quero convidar a todos, né, a embarcar nessa jornada de possibilidades. Ela é guiada pelos ensinamentos de vários irmãos teóricos, né, da psicologia organizacional e do trabalho e gestão de pessoas, bem como irmãos, né, encarnados e desencarnados da doutrina espírita, cujo codificador é Allan Kardec, né? Então, vamos explorar essas lições a partir aqui embaixo, a partir desta pergunta. A psicologia organizacional do trabalho e gestão de pessoas dialoga com a doutrina espírita? Há convergências com a doutrina espírita, né? E aí, nesse sentido, eu quero trazer uma metáfora que, ao longo do caminho, enquanto construía, me veio ao coração. O poder das sementes. Imaginemos os ensinamentos desses irmãos nossos como sementes lançadas ao solo. Quem são esses irmãos nossos? Os teóricos, seja da doutrina espírita, seja da psicologia, né? E no caso específico da organizacional do trabalho, bem como os teóricos da gestão de pessoas. Então, imaginemos os ensinamentos deles, né? E essas sementes têm o potencial de florescer e transformar paisagens áridas em campos férteis e exuberantes. Nesse sentido, cada lição é como um raio de sol que, ao tocar a terra, faz com que as plantas cresçam e os frutos amadureçam. Quando esses espíritos nos ora reencarnados, né, e desencarnados, nos ensinam a amar e respeitar ao próximo como a nós mesmos, eles estão plantando a semente do amor e da empatia em nossos corações. Esse amor é como um rio que corre incessantemente, purificando e fertilizando as terras por onde passa. Ao nos guiarmos por esse amor, transformamos nossa sociedade, pois passamos a ver o outro com compaixão e solidariedade. Essa, então, é a grande pergunta que fica, né? A psicologia organizacional e do trabalho e gestão de pessoas dialoga com a doutrina espírita? Há convergências entre elas, né? Então, nossas noites nós trouxemos quatro temas principais: gestão de pessoas por competência. Então, nós temos, deixa eu só tirar da frente a barra de ferramentas. Gestão de pessoas por competência, né? Uma abordagem centrada no olhar do trabalhador. Desculpa. Essa de Robert E. Quinn,
Ela, na verdade, ela está no livro Competências Gerenciais, a abordagem de valores concorrentes na gestão, de Robert Erquin. E, e ele tem como norte inicial mapear aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe fazer e aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer fazer. Então, quando a gente olha para esse grande universo de pessoas, por que que algumas têm conhecimento, sabem fazer e não fazem? E outras não têm o conhecimento, mas querem fazer. Então, quando a gente trabalha gestão por competência no âmbito das organizações, nós levamos o autoconhecimento, nós levamos os fatores e, a partir do autoconhecimento, melhorarmos as relações das pessoas. Então, quando eu me conheço e eu conheço a outra e sei que ela é diferente de mim, que as necessidades dessa pessoa é diferente, eu sei que as minhas são de uma forma e que a do outro é de outra forma. Então, ali já começa o trabalho de relacionamento socioprofissional entre as pessoas. Então, aqui a gente tem como ferramentas, né, que medem o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, quando a gente encontra o gap, chamado gap, que é aquilo que falta, está faltando conhecimento, está faltando habilidade ou está faltando vontade de querer fazer? Então, a gente tem ali, numa perspectiva ainda de aumento de produção, intervir a partir naquele grupo de pessoas, intervir naquele grupo de pessoas a partir da gestão por competências. Então, eu vou conhecer, eu vou medir o conhecimento dela, vou medir o que ela sabe fazer e a atitude de fazer. Mas, na Europa, eles acrescentaram um outro fator a partir de 2016, que não são somente o chás, conhecido como chás na academia. É conhecimento, habilidade, atitude, valores e a entrega. Então, quando eu tenho chave, né, o acrônimo ali de chave, eu tenho conhecimento, habilidade, atitude, valores e entregas. Se a gente fosse para o Japão, as crianças já nascem procurando os valores das empresas correlacionados com seus próprios valores. Então, quando eu faço o alinhamento dos valores entre a organização onde eu vou trabalhar e os meus valores, eu consigo trabalhar de uma forma mais saudável. Eu sinto aquele lugar, eu pertenço àquele lugar. E eu consigo fazer também uma melhor entrega. Então, foi isso que lá eles encontraram. Ainda falando sobre gestão por competência, né, nós descrevemos uma imagem onde o que eu sei fazer, onde é o que eu sei, desculpa, saber fazer e o querer fazer, o ente to do, aqui. Então, esses três itens que são a mola principal de gestão por competência. E o que eu faço com isso? A partir do momento que eu meço, eu posso medir as competências não só da pessoa, mas da ocupação, do Código Brasileiro de Ocupação, aonde se eu preciso de uma pessoa que seja extrovertida, falante, eu não posso colocar um introvertido naquele local que ele vai entrar em sofrimento psíquico, né? Ele pode até fazer por algum tempo, mas ele vai, em determinado momento, entrar em estresse. Então, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, é por aqui que a gente parte para fazer a primeira intervenção em bem-estar no contexto do trabalho. No Brasil, a partir de 2006, criaram
uma escala de avaliação. E essa escala foi criada por Mário César Ferreira e Ana Magnólia Mendes. E nesse cenário de pesquisa, foram divulgados no Brasil 3 eixos principais: condições de trabalho, organização do trabalho e relações socioprofissionais de trabalho. Mas conforme evoluiu a pesquisa, né, desses pesquisadores, eles foram encontrando outras dimensões que também são fatores de bem-estar no trabalho ou fatores de mal-estar no trabalho. Então, para simplificar, quando eu olho para a qualidade de vida no trabalho, se eu gravar que qualidade de vida no trabalho eu posso prevenir fatores de mal-estar, eu posso intervir, promover fatores de bem-estar e intervir em fatores de mal-estar no trabalho. Então, esses eixos aqui, se a condição for boa, é um fator de bem-estar. Se a condição for ruim, é uma condição de mal-estar no trabalho. A organização do trabalho, a mesma coisa. Relações socioprofissionais, né? E aí, o que aconteceu? Vieram os anos e o aprimoramento dessa pesquisa na Universidade de Brasília, com esses 2 pesquisadores brasileiros, sendo o Mário César Ferreira, inclusive aqui do Mato Grosso do Sul, fez mestrado aqui na Universidade Católica Dom Bosco, em psicologia e saúde mental, e foi para Brasília, e lá teve mais espaço para desenvolver suas pesquisas. Então, e aí a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, trabalhou com as suas obras para montar um esquema global, integral, em saúde mental. Mas aqui vamos a 6 que são deles e as outras 3 que são da universidade. As últimas 3 são da Universidade do Canadá. Então, eles também têm uma escala psicométrica para medir a saúde mental no contexto do trabalho. Então, até a 6 é de Mário César Ferreira, é nacional. Proteção de segurança física, aí a gente vai para onde? A gente vai para segurança do trabalho. Proteção psicológica, nós vamos para a questão dessa relação interpessoal, mas com algumas perguntas específicas. A gente já vai ter um olhar específico para essa proteção psicológica. E o suporte psicológico, que são todos aqueles que estão envolvidos, né, e que podem trazer um bem-estar psicológico e uma segurança para esse ser humano que está no contexto do trabalho. Mas esses 3 últimos é da Universidade do Canadá. Nós trouxemos também, para ilustrar quais são os fatores de bem-estar, isso aqui já com Mário César Ferreira, já eu separei e copiei pedacinhos, né, da sua pesquisa sobre bem-estar no trabalho, e são 2 quadros que são bastante elucidativos. Então, ele traz aqui sentimento agradável, né? O que é sentimento agradável? Fatores de bem-estar, tá? Origem, situação de trabalho. Manifestação individual ou coletiva. Característica, presença de sentimentos isolados ou associados de alegria, amizade, ânimo, confiança, conforto, disposição, equidade, equilíbrio, estima, felicidade, harmonia, justiça, liberdade, prazer, respeito, satisfação, segurança e simpatia. Então, quando nós estamos num ambiente onde existem esses construtos aqui, né? Essas características no ambiente de trabalho, eu tenho um lugar, um ambiente de bem-estar no trabalho. E o contrário disto? E o mal-estar no trabalho, como ele é? É um sentimento desagradável,
nós temos situações de trabalho, também está no contexto do trabalho, né? Individual ou coletivo. Então, tanto esse mal-estar pode ser advindo de uma situação, de uma circunstância, ou até mesmo de outro colega de trabalho, ou pode vir de uma situação onde está acontecendo, né? No processo, na organização do trabalho. Característica: presença de sentimentos isolados ou associados. Aborrecimento, antipatia, aversão, constrangimento, contrariedade, decepção, desânimo, desconforto, descontentamento, desrespeito, embaraço, incômodo, indisposição, menosprezo, ofensa, perturbação, repulsa e tédio. Então, quando a gente para aqui, a gente já pode ver que, enquanto nós olhamos para esse cenário, a doutrina espírita traz para a gente a seguinte reflexão: todas as vezes que eu tenho um lugar aonde traz de mim os sentimentos de forma desequilibrada, eu atraio também irmãos que estão na mesma sintonia. Quando eu tenho um ambiente de trabalho mais feliz, mais alegre, com amizades, respeito, liberdade, eu vou ter também espíritos ali, por afinidade, que vão ser respeitosos, que vão ser simpáticos, que vão ser mais equilibrados. Então, por aqui a gente já começa a ver que essa visão, aqui eu estou trazendo um contexto materialista, onde corpos e seres humanos, corpos animados, né, eles estão se relacionando. E nesse contexto, eu tenho algumas coisas que promovem um ambiente saudável e promovem um ambiente doente, tóxico. Então, nós vimos primeiro gestão por competência. No segundo momento, nós estamos vendo o quê? A escala psicométrica e a qualidade de vida no trabalho centrada no olhar dos trabalhadores. Quando nós temos qualidade de vida, nós estamos observando aqui nas imagens, vejam bem o olhar dessa colaboradora triste ao lado aqui, né, de um outro trabalhador também. Então, nós temos o quê? O contrário aqui. A pessoa está trabalhando, mas ela está bem no local de trabalho. Ela se sente bem lá. Ela quer estar lá. Diferente deste, que já vem triste, né? Não se sente respeitado, não se sente pertencente. E aqui embaixo a mesma coisa. Aqui já é uma equipe trabalhando, né? E ambos estão sorrindo. Do lado de cá, uma equipe com todos os instrumentos, com todas as métricas, as metas, mas um ambiente que não proporciona alegria nem bem-estar. Então, a gente, olhando, são 4 temas específicos que nos ajudam a construir o bem-estar no contexto do trabalho. A primeira nós já falamos, né? Aqui a gestão por competência, olhando para aquilo que eu já sei, para aquilo que eu conheço, e conhecendo também aquilo que eu não conheço e promovendo o quê? A análise do quanto aquilo que me falta me proporciona de sofrimento psíquico. Quando eu olho para a qualidade de vida no trabalho, eu tenho fatores de bem-estar e fatores de mal-estar. Sigamos em frente. E aí a gente precisa olhar para o comportamento humano. Então, quando nós lembramos o livro dos Espíritos, principalmente quando ele fala das paixões, quando ele fala do desequilíbrio e das paixões, aqui é onde repercute aquilo que a gente lê enquanto doutrina espírita do nosso comportamento, que como que eu vou dizer para trazer para a nossa reflexão?
É o comportamento que não é digno, é o comportamento que não é dignificante. Ele é o contrário, ele tira a nossa dignidade, porque é um desrespeito consigo mesmo. Eu trouxe uma imagem, porque é engraçado, nos outros slides eu consegui produzir imagens a partir da inteligência artificial. Quando chegou para eu produzir, ele me disse que ele não poderia produzir. Aí eu trouxe uma live que foi feita pelo Ministério Público, né, num site, e trouxe para cá em 2021, falando sobre exatamente o que eu precisava. Então, demonstrando uma imagem onde tivesse assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho. Então, veja como é sofrido, né? E a importância da gente olhar para os irmãos enquanto falam lá no Evangelho sobre a autoridade. A autoridade que lhe foi dada não é para você oprimir o outro, muito pelo contrário, é para você promover o bem-estar deste ambiente de trabalho, né? Onde as pessoas estão sob o seu comando. Característica do assédio moral. Então, o assédio, eu dividi ele em quatro, né? Então, moral, sexual e, desculpa, moral, sexual e discriminação, em três. Comportamentos repetitivos e prolongados. Humilhação e constrangimento. Desqualificação do trabalhador, né? Impacto negativo na saúde mental e física do trabalhador. Já o assédio sexual, qual é a característica? São comportamentos indesejados de natureza sexual, ofensas à dignidade do trabalhador, da trabalhadora, criação de um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou humilhante. E pode incluir avanços físicos, comentários inapropriados e outras formas de assédio verbal ou não verbal. Porque, ao contrário do que possa parecer, quantos comportamentos são colocados no contexto da relação humana de forma velada? O que está sendo dito no não dito? Né? Quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, e alguém não responde essa pesquisa, o não responder já faz parte da resposta. Discriminação. Tratamento desigual ou prejudicial, baseado em características pessoais. Então, se olha para aspectos da pessoa e discrimina ela. É muito alto, é muito baixo e por aí vai. Impacto negativo na igualdade de oportunidades. A gente já conversou sobre isso, até nas nossas reuniões internas, né? A gente estava lembrando lá do sábado sobre isso aqui. E pode incluir discriminação direta ou indireta. Então, quantas vezes, né? Nós, mesmo que inconscientes, podemos sim sermos discriminatórios, seja até por graduação. Esses dias eu tenho que relatar para vocês. Eu falei, nossa, como é sutil quando a gente olha para um comportamento nosso e a gente é benevolente para conosco mesmo diante de um fato discriminatório. Sem querer. Eu falei, mas esse aqui é só para psicólogo. Ok, não é o que você falou, é como você falou. Né? Então, às vezes, nós somos violentos sem perceber, e aquilo vai para o inconsciente do outro e reflete no ambiente de trabalho. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e autoconhecimento para poder saber a nossa melhor forma de tratar. Uma coisa que surgiu muito importante no mundo, no contexto organizacional, é o selo verde, né? Então, esse selo, ele é totalmente o contrário do mal-estar.
porque eles observaram o seguinte: algumas empresas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, começaram a ter um ganho de produtividade muito, muito alto. Eu falei assim, como que uma empresa, normalmente quando se um CEO assume uma empresa, ele escolhe uma palavra e ele leva aquela palavra durante o seu governo inteirinho. O exemplo é um governante da, da indústria do alumínio. E ele colocou que todo mundo esperando, fazem aquela reunião, esperando ele chegar e esperando qual é a palavra que ele iria lançar. Ele lançou a palavra segurança. Todo mundo olhou para ele, todo mundo pensando em lucro, né? Como que segurança vai dar lucro? Como que segurança vai fazer essa empresa, né, de bilhões de dólares ser lucrativa, rentável? E todo mundo saiu da reunião meio descrente dele. E aí ele fez a seguinte colocação: a partir de hoje, qualquer ideia que surge essa empresa tem filiais em todo o mundo na extração de alumínio. E aí, e usinagem. Então, aí depois tinha a manufatura, né? Valor agregado que eles falam. E nessas siderúrgicas, muitas pessoas sofriam acidentes de trabalho. E quando chegava lá naquele local, e a produtividade, a meta sempre ia aumentando, e esse CEO, que era o chefão maior a nível mundial, falou em segurança, ele disse o seguinte, que toda boa ideia que gerasse menos acidentes era para chegar até ele. Se o chefe imediato não passasse, era para passar até para ele a ideia. Então, naquele ano, a empresa conseguiu, normalmente se crescia 3%, 4% ao ano. Esse, falando em bilhões, né, é muito dinheiro. Então, naquele ano, a empresa cresceu 10%, porque todos vestiram a camisa da instituição. Todos estavam buscando, junto com a segurança, aquilo que era mais rentável, porque a partir daquele momento, se alguém se preocupou comigo, eu me preocupo com esse alguém. Então, tratai, né, ao próximo como você gostaria, tratai o outro como você gostaria de ser tratado. Então, essas situações nos fazem pensar muito sobre a importância de responder essa pergunta. Sim, a psicologia organizacional e do trabalho e gestão de pessoas dialoga harmoniosamente com a doutrina espírita. Ambas compartilham a valorização da responsabilidade pessoal, o desenvolvimento do potencial humano, a importância da empatia e do amor ao próximo, com foco no progresso moral e intelectual. A doutrina espírita complementa as teorias psicológicas, enfatizando as necessidades de um equilíbrio entre os aspectos emocionais, mentais e espirituais. A visão de Joana de Ângeles sobre o trabalho como meio de evolução pessoal e coletiva se alinha à busca pela qualidade de vida no trabalho e pela gestão eficaz das pessoas. Promover treinamentos e workshops, né, que integrem os princípios da psicologia organizacional e da doutrina espírita, destacando a importância da responsabilidade pessoal, a empatia e crescimento moral. É um primeiro passo essencial, ou seja, se nós tivéssemos empresas voltadas, né, para esse caminho, isso nos traria uma grande oportunidade de um mundo regenerado. Lembrando que regenerado é olhar para as pessoas, olhar para os espíritos e ver que eles não têm débitos. Eles estão com a sua conta quites. Então, é um outro patamar, é um passo a mais que a gente precisa dar
para não estar endividado. E como é que a gente é infeliz? Quando das leis divinas nos afastamos, né? Continuamos aqui um pouquinho mais com Joana. Então, treinar para conscientizar, para destacar essa importância que cada formiguinha tem a sua importância no formigueiro e que a empatia, seja ela cognitiva, né, ou do coração, é um crescimento moral. E, em segundo lugar, é implementar práticas que criem. Então, gestão por competência é uma prática que cria. Qualidade de vida no trabalho é algo que cria. Prevenção ao assédio moral, sexual e à discriminação são práticas que criam um ambiente de trabalho mais humanizado e ético, focado na qualidade de vida no trabalho, uma abordagem no olhar dos trabalhadores e no apoio emocional. Permite, segundo Martin Seligman, que aí eu vou falar de psicologia positiva, né? Um dos criadores da psicologia positiva, que o desenvolvimento do potencial humano floresça. E quantas vezes ele está murchando ao invés de florescer? Por falta de uma visão espiritual. Nós recebemos a autoridade, ela nos é delegada para que façamos o bem. Não é para se aproveitar cometendo assédio sexual, cometendo assédio moral, cometendo discriminação, criando fatores de mal-estar no trabalho, fazendo uma gestão autoritária. Não é para isso que nós recebemos a oportunidade, né? Então, nós temos que lembrar aqui que Martin Seligman, na psicologia positiva, que o desenvolvimento do potencial humano floresça, tal como sementes cuidadas com amor. Estabelecer programas de suporte contínuo, como grupos de discussão e sessões de orientação. Eu me pergunto, será que estamos maduros o suficiente para uma discussão e sessões de orientação? Quantas vezes nós nos melindramos diante desse fato? É um ego ainda infantilizado, né? É um ego inflado, porque ou está muito inflado, eu não preciso disso, ou não, você está me agredindo, você está me machucando, eu não consigo ir para essa sala, né? E aí eu faço birra, eu faço outros tipos de comportamentos infantis. Então, é necessário criar grupos de discussão e de orientação que promovam o equilíbrio emocional, mental, espiritual de todos os envolvidos. A avaliação regular da eficácia das práticas, então, a gente tem que medir. Aquilo que não se mede, não se faz gestão, né? Então, se eu não olhar o quanto eu tenho de dinheiro, eu vou estar gastando dinheiro que não é meu, é do banco, e eu vou pagar juros por isso. Então, é necessário uma avaliação regular. Então, não é uma questão de desconfiança, é uma questão de necessidade, medir, né? Avaliar regular, avaliação regular da eficácia das práticas implementadas e os ajustes necessários para garantir que os princípios sejam incorporados de forma eficaz e contínua no ambiente de trabalho. Isso reflete a metáfora das sementes do amor, que possuem um poder transformador e incompatível, florescendo em um ambiente nutrido pela compaixão e pela solidariedade. Lembrando que a doutrina espírita busca que nós conquistemos virtudes, né? E que vamos deixando ser eliminado as paixões inferiores. Assim, cada pequena ação benevolente, eu quero trazer também, antes de terminar aqui,
uma fala do Allan Kardec sobre a questão da educação. Assim, cada pequena ação benevolente, ética no ambiente de trabalho, tem o poder de transformar e florescer. Cada pequena ação. É benevolente? É ética no ambiente de trabalho? Tem o poder de transformar e florescer o mundo em que vivemos, promovendo um local de trabalho mais harmonioso e produtivo. Como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma é pequena. As sementes de amor e compaixão plantadas hoje poderão florescer em belos campos de solidariedade e progresso amanhã, evidenciando que os princípios da psicologia organizacional do trabalho e da doutrina espírita se complementam de maneira profunda e significativa. A reflexão. Essa página estava, alguns anos atrás, fazendo parte do Janeiro Branco, que é, inclusive, um site do rapaz que criou essa metáfora, que todo ano, em janeiro, é o Janeiro Branco, onde nós temos a oportunidade de zerar o ano que passou, o que ficou para trás, e começarmos do zero. E ele nos diz assim: sem saúde mental não há paz, não há sossego, não há harmonia nas relações e nem energia para cuidar das coisas da vida da gente e da vida de quem amamos. Investir em saúde mental é investir em tudo aquilo que nos move, que nos sustenta, que nos capacita para uma vida saudável, plena e cheia de realizações, de tudo aquilo que todo ser humano merece e é capaz de conquistar. Na fala de Kardec, ele fala sobre a educação, ou seja, para a gente conseguir seguir em frente com a, a, o ambiente agradável, saudável, as pessoas que estão inseridas nesse ambiente precisam ser educadas. Não a educação do livro, a educação moral. Não a educação moral teórica, ele fala a educação moral prática. Então, a gente precisa exercitar as nossas relações humanas. O Kardec fala assim, imaginem agora todos esses seres humanos lançados com seus instintos, com as suas paixões inferiores no mercado de trabalho, com seu egoísmo, com seu orgulho, ainda com comportamentos desequilibrados. É de se assustar, né? Porque todos os anos acontece a partir do momento que nós adentramos esse local para convivermos e passamos a maior parte do tempo das nossas vidas nos relacionando. Então, sim, a, a conclusão que este colaborador, a pedido da nossa irmã Maria, nos solicitou, a psicologia organizacional do trabalho e gestão de pessoas tem muito a contribuir e a dialogar com a doutrina dos espíritos. Essa é a minha participação, a minha colaboração, e eu fico aberto às nossas dúvidas, aquilo que ficou para cada um, né? Porque da outra vez eu falei tanto sobre e acabei não deixando um espaço para o relacionamento. Eu vou Muito bom, Murilo. Perfeito. Parabéns. Muito bom o conteúdo, né? É isso, né? Onde tem ser humano, tem psicologia, tem espiritualidade, né? Tem saúde física, saúde mental, né? E agora, o que fica para mim é assim, é uma pergunta, né? Até que ponto, né, a gente já consegue essa saúde mental nesse ambiente de trabalho, né? Que já foi tão nocivo, né? Eu penso que hoje já existe uma preocupação, né? Eu gostei quando você traz essa informação do selo GP,
GPTW, eu não conhecia esse selo, de que já existem muitas pessoas, né, muitas empresas preocupadas, né, com essa visão, né, de que é importante a saúde mental do indivíduo, para que esse indivíduo também traga uma saúde coletiva dentro do ambiente de trabalho e, consequentemente, uma melhoria na produção, né? Então, é muito mais inteligente, né, você ter funcionários saudáveis, né, inclusive mentalmente, né? Inclusive para que tenha um resultado financeiro melhor dentro porque o objetivo da empresa é o resultado financeiro, né? Na maioria dos casos, não todos, né? Mas pelo menos no primeiro setor é assim, né? Então, agora a pergunta é até que ponto a gente já conquistou isso, né? Realmente as empresas já estão realmente preocupadas, né, com isso? Quantas empresas dentro do contexto geral se preocupam com esse trabalhador em primeiro lugar, né? Para depois se preocupar com o resultado financeiro, né? E porque assim, eu venho do mercado de trabalho, trabalho há muitos anos, né? Comecei a trabalhar muito cedo, então eu passei por diversos contextos, né, de trabalho, de empresas. E algumas, sim, né, tinha bastante preocupação, tinha essa visão já mais humanizada do funcionário, e outras não, né, outras muito competitivas, né, extremamente competitivas, né, e que vinha, inclusive, de uma escola, de uma educação muito competitiva, né, de luta, né, às vezes a gente tinha até isso nas escolas, que depois disso vai para o mercado de trabalho, que é você tem que sempre competir, eu tenho que ter a melhor nota, o melhor resultado, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que bater a minha meta na frente dos outros, né? Ainda existia muito essa competitividade em vez de ter uma cooperatividade, né? Mas, assim, também entendo que ainda é o ser humano crescendo, né, em todas as áreas, né? Mas que bom que eu vejo que já se tem, né, profissionais, teóricos, muitas técnicas, né, já trabalhando nessa questão da saúde mental nesse ambiente, né, que é o do trabalhador. Muito bom. Uma preocupação, o Brasil e a Europa, eu fui pesquisar sobre essa preocupação a nível mundial. O Brasil assinou com a Organização Internacional do Trabalho, aonde ele se obrigou a respeitar todos os fatores ergonômicos e os fatores da psicoergonomia. Então, de uma forma que os fatores de riscos psicossociais, eles vão ser medidos e mitigados, minimizados, a partir de intervenções, independente do tipo de contrato, seja ele estatutário, seja ele seletista. Porque antes tinha uma restrição na Lei 3.214 de 78, onde só obrigava os seletistas. Então, quando eu era estatutário e concursado, aí o Estado não criou obrigação para Que ele, obrigação mas ele nenhuma. assinou agora. Ele assinou. Independente. Eu tenho que olhar para todo ser humano em todo tipo de contratação. Então, foi muito. E aí, a preocupação é: não tem como pegar toda a arrecadação e colocar para atender as pessoas afastadas por transtornos mentais do contexto do trabalho. Não tem, nem aqui nem na Europa. Então, é uma preocupação, e agora que eles estão fazendo, né? Mas isso trabalha diretamente o quê? As duas maiores chagas da humanidade, que se nós, como diz Kardec, eu acho que também o nosso, falar em Cardel Merlu, ele fala assim, se nós utilizássemos a educação moral nas instituições, as instituições seriam outras.
Sim. Posso? Por favor. Eu Edna, tinha, eu tinha já anotado aqui, a Maria deu uma passada aí. Eu queria refletir junto aí com o Murilo, né? Exatamente esse ponto. Como trabalhar a competição, né, no ambiente de trabalho? Como manejar isso, que é uma realidade, né? Sim. Quando nós falamos nos jogadores, nos players, cada um tem que dar a sua parcela. Olha só, cadê os players? Os players são eu estou ouvindo o todos. Murilo baixo. Será que sou só eu? Vocês estão Eu ouvindo estou bem? ouvindo bem, eu Ah, estou então é meu ouvindo bem. computador. Então é meu computador. Pode continuar, Murilo. Eu aumentei tudo que eu podia agora aqui. Vamos ver O se meu, melhorou meu aí. computador está com som meio baixo. Não estou conseguindo ajustar. Pode continuar. Tá. Quando se fala em competição, Põe o fone de ouvido que melhora. se fala em recompensa. Ah, Aí a gente volta para onde? Sistema de recompensa, que é as compulsões. Então, se eu trago o autoconhecimento, e eu vou trazer autoconhecimento inicialmente, a partir da gestão de pessoas por competência. O que ela conhece de si mesma, o que ela conhece do ambiente de trabalho e levar nesse contexto de que, se eu competir, ele é funcional ou ele é disfuncional? uhum, Porque eu começo a competir, competir, competir até que dá o esgotamento. Então, é saudável, para a empresa é legal. Então, o dia que as empresas descobrirem, as que participaram do selo verde já descobriram, eu consigo 30% a mais de produtividade de todos os meus colaboradores num ambiente onde exista segurança psíquica. cooperação. A competição gera medo. Uhum, Então, eu estou fazendo gestão a partir do medo daquele que ficar para trás vai uhum. perder. E aí todo mundo sai correndo. Você me lembrou do Ubupum, Ubupum, Gá, que eu acho que é. Como eu conseguiria estar bem? Essa pergunta também foi feita esses dias sobre a guerra, né? Quem aqui está feliz? Quem aqui está bem? Aí todo mundo respondeu, não, eu estou bem. Você está feliz com tantas pessoas morrendo ao seu lado nesse momento no planeta? Ah, não. Então, tá. Você consegue ser feliz com tantas guerras? Então, essa visão do coletivo é que ela precisa ser ampliada. Então, no texto, com essas ferramentas, quando você descobre aquilo que gera, quais são os fatores de mal-estar no trabalho, quais são os fatores de bem-estar no trabalho, e o que dá resultado, e aí é factual. Aí você tem que medir e mostrar para a pessoa, olha, aqui, tá, mas eu não quero. Ok, você não quer. Nós colocamos as pessoas em home office, elas produziram mais e ficaram com seus bebês em casa e tal. Elas produziram mais. Não, mas eu quero todo mundo aqui porque eu quero. Aí gasta-se gasolina, gasta-se tempo, né? Gera-se fatores de mal-estar e a produtividade vai aumentar. Eu lembrei que tem uma lição da Joana, foi até eu que facilitei essa aula, onde ela fala a competição ela não é de todo ruim. A Joana fala isso. O problema da competição está em querer derrubar o outro para poder ascender, entendeu? Assim, resumindo a lição dela, eu lembrei disso agora. Nesse sentido, a competição em si, ela não é ruim. Ela é ruim quando a gente faz isso prejudicando o outro.
Quer dizer, eu tenho que aperfeiçoar as minhas competências para eu ter essa competição saudável, através do meu mérito, do meu esforço, Sim, sabe? a Eu minha lembrei ambição, disso. a minha ambição, ela é saudável. O que é nocivo é o desequilíbrio, né, dessa ambição. Você me fez lembrar do Pelé. Logo em 74, quando ele estava nos Estados Unidos, perguntaram para ele assim, na TV Cultura. E logo depois da resposta, cortar. Pelé, você se considera um empresário? Não no modelo norte-americano, porque na pauta do dia está lá, destruir o seu concorrente. Então, eu não aceito isso. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Isso sai fora do meu. E aí cai bem no que a Joana trouxe para nós todos Uhum, aqui, né? uhum. Competição dentro do saudável, né? Até eu preciso crescer, eu preciso me evoluir espiritualmente. Como que eu vou evoluir se eu não, né? Sim, estamos juntos. Outra coisa que me chamou atenção também foi na sua fala, e aí eu lembrei de uma outra coisa, na sua fala sobre, não é o conteúdo em si, mas é a forma de verbalizar, né, as Sim, coisas, principalmente no ambiente de trabalho, né? Qualquer ambiente, né, de trabalho, porque, como você mesmo falou, a gente passa muitos e muitas horas dos nossos anos, né, no ambiente de trabalho. Isso é uma realidade, né? Eu lembrei eu não lembro mais agora se foi da Joana, se foi de Kardec, não me lembro a fonte mais, tá? Não foi, acho que foi de Kardec, sim. Eu estava num culto do Evangelho do Lar, onde ele dizia sobre a caridade, que verbalizar é uma caridade quando a gente presta atenção na forma que nós vamos expressar, porque a gente não sabe como é que o outro, a história do outro, né? Como é que vai receber aquilo? Então, classifica-se como uma caridade, sabe? Eu saber verbalizar, né? Respeitando aquele que está me ouvindo, aquele que está recebendo a mensagem. Porque aquele que está recebendo a mensagem tem uma história, né? Assim como nós temos, cada um tem a sua história. Então, conforme a minha fala, eu posso fazer um bem, né? E eu posso fazer um grande mal sim. para algumas pessoas que estão, por exemplo, no coletivo, para algumas pessoas que estão ouvindo aquela verbalização, sabe? Eu lembrei Sim. disso, achei interessante. E em casa eu uso muito isso, sabe? Qual é o jeito, qual é a forma que eu estou me comunicando? Muitos maridos perdem muito do relacionamento positivo, saudável com as suas esposas, porque não sabem se colocar. São muitos na geração, né, que já passou. Então, isso Hum, acaba ofendendo, magoando, machucando. Você me lembrou aqui do que eu coloquei para falar sobre isso da seguinte forma. Jesus Cristo ensinou que o simples é o sofisticado e que a verdadeira grandeza está na humildade e na capacidade de acolher. hum, Então, quantas vezes a gente vai para acolher e pega um tanque de guerra e não uma ambulância? uhum. É, Mas é a humildade. Denilce, Cláudia, Murilo, o que me chamou a atenção foi, o que mais me chamou a atenção, que foi muito boa a sua exclamação, a respeito do ambiente de trabalho, né? Como é o ambiente de trabalho que a pessoa está colocada e como ela vai produzir diante desse ambiente de trabalho. Até tinha a imagem lá que você foi relatando, né?
onde as pessoas estão felizes, onde as pessoas estão mais entristecidas, mesmo tendo todos os recursos ali disponíveis. E pensando nessa questão da saúde mental, o quanto isso é importante, né? É preponderante, eu diria, ali no desempenho da função, né? Porque, no meu ponto de vista, se você está num ambiente que não está lhe agradando, a produção vai ser menor, né? A questão da produtividade ali de ideias e desenvolver a tarefa será menor, e isso pode gerar e levar a um desconforto mental, né? Então, assim, como será que está sendo visto isso hoje, já que está se falando tanto de saúde mental em todos os setores, né? Será que essa empresa, essa gestão de hoje, eles estão se preocupando com isso, né? E o que é um ambiente saudável para esses gestores, para essas pessoas que lideram os grupos, né, de trabalho? Então, assim, é um questionamento que eu fiquei aqui fazendo para mim mesma. Como será que está isso, né, em relação aos líderes? Eles estão sabendo lidar com esse ambiente de trabalho? Proporcionar um ambiente saudável, né, onde vai gerar produtividade e não ao contrário. A expectativa, quando a gente olha para... Eu vou desenhar o cenário, mas eu vou precisar compartilhar algo aqui para poder explicar melhor, tá? Deixa eu trazer aqui, deixa eu testar aberto primeiro. Quando você olha para a questão da saúde mental, e você tem que voltar no início. Qual é o início? Conhecimento, saber fazer, querer fazer. Se eu dei tudo para a pessoa que ela precisa para fazer, aqui eu não baixei uma planilha. Não é muito legal a planilha, mas vamos lá. Mas ela é bem esclarecedora. Tá. Deixa eu compartilhar agora, que aí eu vou falar a partir do documento. Compartilhando. Está tudo interrelacionado, tá? Então, vamos lá, compartilhar. Aí aqui eu tô. Conseguem ver a planilha? Não, a gente está Aparecendo vendo. o Tá, eu vou, WhatsApp seu. eu vou aumentar, eu vou diminuir e depois eu vou aumentar. Não, Aqui a gente está atrás, vendo uma outra tela. Estamos vendo uma A tela gente está que vendo apareceu o WhatsApp. o seu WhatsApp. a WhatsApp? É, É, Sim, Tá. outra tela. você vai ter que interromper essa aí, compartilhamento. Olha a guia lá em cima, você está na guia do WhatsApp. Tá, saí. Agora eu estou na planilha, né? Abre o primeiro, Agora depois você compartilha. está aberto. Aberto. Agora eu Vai, vou compartilhar. vê se dá. Ok. Sim. Ok. Aí, Olha Isso, só. agora agora apareceu. sim. Agora apareceu. Põe na tela Cada, cheia. cada uma dessas caixinhas aqui, ó, esta daqui, assédio moral sexual, essa daqui, a ética,
essa daqui, gestão de pessoas por competência, essa daqui, qualidade de vida no trabalho. Uhum. Então, por meio dessas intervenções, instruindo as pessoas sobre assédio moral, sobre o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é discriminação, educando as pessoas, como eu disse, cadê? Isso aqui é educação moral, sobre o que é ética, educando as pessoas sobre o que é gestão por competência, e que algumas pessoas está faltando conhecimento. Uhum. Outras têm até atitude de querer fazer, mas não tem como fazer por falta de conhecimento. Então, o que falta para ela? Capacitação, Sim. né? Conhecimento para ela poder fazer. Eu preciso olhar para quê? Para QVT, qualidade do trabalho. O que é isso aqui? Eles estão em relação... Todos esses três, você pode ver aqui que as setinhas, QVT gera o quê? Saúde mental. Tá. Gestão por competência, gera saúde mental. Ética, Sim. assédio moral, sexual, o combate a isso. Gera o quê? Saúde mental. Mas quais são os eixos? Aí eu preciso ver o seguinte. Quando eu falo em... Deixa eu ver aqui. Quando eu falo em... Como que é a tela cheia aqui? Eu vou para a tela cheia. Aqui embaixo. É inserir? Não, não tá assim, lá embaixo. Não tá, É que esse ele aqui é não tá Excel. aparecendo, Ah, não Excel. tá aparecendo. Excel. Acho que está escrito apresentação aqui, arquivo, página inicial, inserir, fórmulas. Não sei. Layout da Será que não página. Não, é no exibir. também Vai exibir lá em cima, exibir. Aí. Exibir. Esse aí. exibir? Não sei. Layout da página, modo de exibição, personalizado. Não tem modo Ué, de descrição aí? layout da página não é. Aí deu. Normal. Mas a Vamos lá. gente Modo de conseguiu exibição, lá no cantinho, lá no último à esquerda, não tem? Não, né? Não, não é. não Não. tem, Não é. Olha não só, tem, não. o plano é pegar e usar a condição de trabalho, por exemplo. Olha, quais são os eixos que, se eu atuar, Que vai combate publicar. assédio moral? O eixo 1 é a condição de trabalho, combate assédio moral. Por exemplo, as mesas que têm aquelas tampas na frente evitam que um desavisado, né, fique olhando, né, as pernas da trabalhadora. Uhum. Sim. E tem dois. Por que eu estou falando isso? Porque, como a Denilson disse, as chefias estão preparadas para isso? Eu acredito que não. Sabe por quê? 3% só está com selo do mundo. Ah, Está com selo verde. Bem, só 3%. No Brasil, foi descoberto, foi trazido para nós a questão da qualidade de vida no trabalho a partir de 2006. Nossa. É muito novo. Uhum. Essa questão que foi elaborada aqui, e esse estudo que, olha só, então se você entender a dinâmica, que cada caixinha dessa, se você estudar os teóricos de cada caixinha, você vai ver que o eixo 1 tem conexão com a assédio moral, o eixo 2, o que é o eixo 2? A organização do trabalho, uhum. né? Eu estou colocando qual pessoa, de qual cor, em qual trabalho. Eu estou colocando, né? Então, aqui eu já começo a fazer discriminação. Item 3, relações socioprofissionais. Então, o que é a relação socioprofissional? Deixa eu jogar para cá. Aí dá para ver aqui agora, né? Então, eu tenho lá, no eixo 3,
as relações externas, as relações com os pares e as relações hierárquicas. Então, é com o meu chefe, mas também com o meu colega de trabalho. E aí, assédio moral tem a ver com o eixo 4 também. Qual que é o eixo 4? O eixo 4 é o reconhecimento e o crescimento profissional. A pessoa tem condições de crescer ali dentro? Ou ela está sendo discriminada? Ela está sendo reconhecida ou está sendo pago só o mínimo? Né? Então, tem várias formas de a gente olhar para essa competição, mas onde todos ganham. Aí a gente vai para uma teoria que é do... Ele também está no Brasil, o poder dos 7 hábitos. Ele traz o ganha-ganha. É o Nós Daniel ainda... Goleman, né? Não, é outro. Pesquisa para mim, Cláudia. É o poder dos 7 hábitos. E eu vou continuar fazendo as conexões. Olha só. Então, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os eixos me permitem combater o elo trabalho, vida social. Eu estou deixando tempo suficiente para esse trabalhador ter a vida dele, a vida social dele? Murilo, Stephen Covey. Isso, Stephen Covey. Então, Stephen Covey, ele criou um gráfico como a gente tem o gráfico de flow a partir do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o cofundador da psicologia positiva, nós temos Stephen Covey, que criou um gráfico também, onde você tem cada quadrante, existe um lugar onde um ganha e outro perde. O outro perde e o outro ganha. E existe um lugar onde ambos ganham. Ambos saem ganhando. Né? A empresa ganha, mas eu também ganho. A minha família sai ganhando, meus filhos saem ganhando. A sociedade sai ganhando. Então, nós ainda não estamos acostumados a lidar com esse espaço, com essa relação do ganha-ganha. Então, nós temos cultura organizacional, a linguagem, os comportamentos, os valores organizacionais. Existem vários mestrados onde se faz esse alinhamento, é uma estratégia também. Mas aí cai lá na pergunta que a Denilson nos trouxe. Os líderes estão preparados para isso? Eu fui atrás disso aqui porque a lei me obrigou a estudar da seguinte forma. Eu sonho, desde muito jovem, num mundo onde houvesse paz espiritual. Esse é meu sonho. Persista, né? Não desista. Então, o que eu percebi? Vários dos teóricos, cada um desse aqui é uma pós-graduação. Existe uma pós-graduação em ética e compliance, ou seja, quem é que segue a lei? Existe um curso pela Escola Superior da Administração Pública sobre assédio moral e sexual. Existe um curso sobre gestão por competência, MBA do IPOG, MBA da Unigran, várias instituições. Nós temos uma pós-graduação sobre qualidade de vida no trabalho, mas nós também temos uma pós-graduação sobre promoção em saúde mental, lá na UCDB. E não é caro, tá? Mas cada uma dessa é um caminhão de informação, mas elas se correlacionam. A minha proposta esse ano foi de entrar no mestrado para levar... O que eu estou apresentando aqui é a tese do meu mestrado. Todos eles se correlacionam. Eles são interdependentes. E aqui eu preciso de informações que, por exemplo, são de matemáticos, de psicólogos, de assistente social,
Então, e é o código de ética de todos eles, do psiquiatra, do médico do trabalho, né? Então, tem saúde mental, de novo, assédio moral e sexual, ética, gestão por competência, conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entregas, qualidade e vida do trabalho. Ok? O que é que se isso aqui tudo funcionar de forma saudável e regular, com constante análise, eu entro nesse outro plano do selo verde do trabalho. Ela é de Santos. Tem um artigo da PUC que fala sobre esse desenho. Esse desenho não é meu, tá? Eu estou representando o desenho do rapaz da PUC de São Paulo. Gestão da cultura. Isso aqui me dá 54% de aumento de produtividade e de bem-estar. Os outros dois, 25. 20 e 25. Ou seja, a forma como a organização aprende e a formação de redes baseadas em equipe dá um aumento de 20%. Mas é a gestão da cultura. Ela é tóxica ou ela é saudável? Ela é de segurança psíquica ou ela é de ausência de segurança psíquica? Então, é ela que dá tudo isso. Então, e aí, quando a gente chega a gente volta lá no início do século, né? Maslow, necessidades básicas, necessidade de segurança, necessidade de relacionamento, necessidade de estima, necessidade de realização pessoal. E aí, a necessidade básica, ela está alinhada com o quê? Com o salário, com os colegas e com a chefia. Em 2006, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra no Conselho Regional de Administração. Lá, eles me disseram que as pessoas se demitem não da empresa, dos seus chefes, porque elas não suportam os chefes, não é a empresa. Então, foi dali que eu comecei a estudar e a procurar conhecer tudo isso aqui que hoje estou compartilhando com vocês, na esperança de levar para o mundo algo concreto de que existe a possibilidade da gente conquistar um mundo melhor. Depende do querer, né, de quem está com a caneta na mão. E a necessidade de segurança é com os colegas, a necessidade de segurança é com a chefia, é com as tarefas. Então, quando eu recebo uma tarefa, tem pessoas que sabem já pegar e ir fazendo. Tem pessoas que vão precisar que você acompanhe ela pela primeira vez. E quantos de nós que temos paciência? Até mesmo com aquele chefe novo que está chegando, que está ganhando mais que a gente, e a gente sabe tudo, e vai ter que ensinar para ele. Não, eu não vou ensinar para ele. Sei eu, né? Você já viu isso em algum filme, né? Ó, com as promoções, ó, necessidade de relacionamento com as promoções, necessidade de relacionamento com a chefia, com os colegas. Então, quando qualquer um desses ele é rompido, aquela necessidade ela não é atendida, consequentemente, eu estou deixando um ambiente comprometido. Necessidade de estima, olha só. A setinha vai lá, necessidade de estima com o chefe, necessidade de estima com o reconhecimento. E necessidade de realização pessoal. Aí parece-me que ela vai com o reconhecimento, com as tarefas, com a chefia e com os colegas. Ou seja, eu não quero ser só reconhecido, né, na minha realização pessoal. Eu quero meus colegas reconheçam o meu esforço. A minha chefia reconheça o meu esforço. E que as tarefas, né, eu consiga me sentir realizado ao executar essa atividade. O que você faz? Aqui a mulher que está servindo café, né, na NASA. O que vocês fazem aqui? Aqui a gente manda o homem para o espaço. Então, olha a necessidade da realização pessoal. Ela não estava servindo café, ela estava mandando o homem para o espaço.
Muito bom, Murilo, muito bem. E aqui é o Cláudia, plano sintético, tá? você vai apresentar mais, Esse, Murilo? esse é o plano sintético. Nossa, Murilo, é assim, complexo, né? Muito complexo. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Minha mãe foi se internar segunda para pôr o marca-passo, e Sim. o hospital trocou de dono. Agora é o Hospital do Coração, ele chama Hospital Santa Lúcia, né? De fora. E tá um caos, não tem travesseiro, né? Tá um caos. E aí, para mim entrar, para fazer troca de turno, a gente teve que ir pelo pronto-socorro porque não tinha funcionário. E aí eles falaram, ó, eu falei, nossa, tá em treinamento, funcionário, você tem que entrar pelo outro lado. Aí falou assim, mas eles querem pagar tão pouco que o funcionário não fica. Já foi treinado, vários funcionários já foram treinados, mas eles não ficam, porque eles querem pagar muito pouco. O próprio funcionário falou, né? Então, assim, o capitalismo é tão selvagem ainda, né, nessas empresas, um proprietário, teoricamente, seria uma visão médica, um médico, talvez, o dono do hospital, né, e está ali visando lucro, né, e está expropriando, espoliando, né, a mais-valia ali está valendo, porque é a exploração do funcionário, né, e aí a enfermeira que não vai trabalhar bem, porque está sobrecarregada, né? Não vai fazer o serviço adequado, aí não tinha copo para tomar água, e aí minha mãe paga apartamento, né? E aquelas condições assim bem ruins mesmo de um hospital. Aí você fica pensando, né, nisso, né? Que é um setor privado. Aí você vai pensar no setor público, que eu trabalhei 22 anos no setor público, e a gente tinha começado a fazer esse sistema de autoavaliação, de avaliação de produtividade, avaliação, né, de Uhum. competência, né, que o governo federal começou a implantar. Mas aí era um sistema assim, porque se você ganhasse menos ponto em determinadas coisas, diminuía o seu salário, reduz o salário, porque tem a ver com produtividade. Se você tem 80% de produtividade, uma função de desempenho lá, se o desempenho não foi 100%, ia ter um desconto. Então, assim, uma parte flutuante do salário que podia reduzir. E aí, tacitamente, todo mundo colocava sempre no alto, né? Por quê? Porque todo mundo já estava ganhando pouco, nosso órgão era o pior ainda, até hoje, é o que ganha menos em todo o setor público federal, é o Ministério do Desenvolvimento Agrário que ganha menos até hoje, né? Até o Ministério da Saúde lá ganha melhor que a gente. É o último que ganha pouco. Então, tacitamente, todo mundo, aí tinha que cinco avaliar, né? O chefe avaliava, aí tinha uma fichinha que você dava para um amigo te avaliar, aí o chefe tinha uma outra fichinha que o chefe dava para um outro lá, terceiro, que você não sabia, sabe, do mesmo setor, né? Aleatório para te avaliar, cinco te avaliavam, né? E a sua autoavaliação também contava. Então, eram cinco fichas. Então, tudo no máximo, todo mundo no máximo, porque ninguém queria ganhar menos, né? Então, um sistema que, assim, teoricamente, a base seria mesmo a ética, né? A base, eu acho que o mais importante seria a autoética, a ética de dar condições para o funcionário, dar todo aquele aparato, né? A gente, para ter EPI, eu trabalhava no campo, na área ambiental, a gente andava no mato sem proteção, podia ter cobra, cascavel, podia ter tudo. A gente teve que entrar no sindicato, pedir, sabe? Até que conseguimos EPI, aí foi feita uma licitação, veio os piores materiais, mais baratos. Pior material que não dava para usar, porque logo estragava, sabe? Protetor solar a gente ganhava, vinha vencido. A gente ganhava 2 protetores solar por ano, para trabalhar no sol lá,
ainda vinha vencido. Então, assim, são coisas que emperram, né? Que a falta de honestidade, de ética, de tudo. Até o próprio funcionário também, né? De pensar também, assim, individualmente. Então, é um sistema, assim, que é o princípio mesmo que eu vejo nisso tudo, em todo esse sistema, é o ser humano. É a evolução do ser humano, é o atraso do ser humano. E se o ser humano fosse evoluído, né, a gente não precisava ter tudo isso, sabe? Não precisava ficar cobrando ética, ficar cobrando organização do trabalho, porque ele saberia o que fazer, ele faria com, se estivesse ganhando bem, ele faria com prazer, se ele tivesse com todos os aparatos na mão, toda a estrutura, né? Então, tem isso também que a gente tem que avaliar, assim. No fundo, a gente Uhum. pensa assim, nossa, É. né? É uma Eu, aco- colaboração assim meio pessimista da coisa, não, não, mas assim é a realidade, né? eu vou acolher primeiro e vou pedir para a gente só fazer uma explicação a respeito dessa avaliação. Essa avaliação que você está me trazendo, ela me lembra a avaliação 180 graus, né? Então, aonde os colegas, aonde a pessoa é avaliada pelos colegas e, o, co- e pelos colegas, e os colegas avaliam essa pessoa. E aí se fecha, faz o encontro, então tem uma avaliação de 180 graus. E aí, quando o cliente lá de fora também avalia, aí vai para a avaliação de 360 graus. Então, o cliente avalia quem atendeu, né? E quem atendeu avalia de o plantão. cliente Olha só, também. você pode receber na sua casa Agora, em até 24 ne- horas. nesse Alguém sentido, está falando alguma coisa aí. nesse sentido, a gente volta aonde, Cláudio? A gente volta no que a Denilce falou. Aquele que compra o material, ele está comprando no intuito de proteger ou ele está comprando no intuito só de atender a demanda? Então, assim, é um diferencial que ele vai ter que ser construído nas pessoas. Aí eu vou ao seu encontro. Eu vou estender a mão para você. Ele vai ao encontro desse ser humano que ainda tem paixões inferiores ou que ainda tem o desconhecimento, porque se ele conhecesse a importância desse material, ele iria especificar melhor para adquirir uma coisa melhor. Ele ia lutar para ter no estoque produtos para te atender lá na ponta. Porque ao longo desses 26 anos, quando eu estava no xerifado, eu olhava para quem ia para o campo. Então, tinha que ter caminhonete com guincho, tinha que ter o protetor solar, o protetor para mosquito, o óculos de proteção, o capacete de proteção, a capa de chuva, a lanterna, né, o GPS, porque vai para o meio do mato, você está perdido lá. Se você não tem como, né, como se orientar, sem ferramenta, então isso dependeu do quê? De seres humanos, como você falou. E aí, assim, compartilhando com você, eu vou pedir perdão a vocês, porque eu vou dividir a minha experiência. Rapidinho, nós já passamos do tempo, tá? Técnico de segurança do trabalho. Para quê? Para comprar móveis ergonômicos e para promover a segurança do trabalho aos meus 2.000 colegas. Gestão por competência para quê? Para medir o conhecimento, habilidades, atitudes, para a gente mandar para a escola superior, lá onde tem, se capacitar aquilo que falta, porque aquilo gerava sofrimento em mim e nas 2.000 pessoas. Qualidade de vida veio. Ok, então eu vou ter que fazer uma pós. Aí fiz duas. Uma a nível nacional e outra é Psicologia Organizacional do Trabalho, né, onde tem a disciplina, e uma a nível nacional, porque precisava entender a visão do Mato Grosso do Sul e a visão do Brasil. Aí veio saúde mental. Eu descobri que depois de ter estudado tudo, não sabia nada sobre saúde mental. É um outro universo, é uma outra visão. Você tem que entender o modelo, se é o modelo biomédico que vai ser adotado, aonde, qual é o modelo biomédico?
adoeceu, está com urticária, não aguenta mais voltar no contexto do trabalho, adoeceu. Ah, tá, então aí ele tem que ser encaminhado para o psiquiatra, por quê? Porque ele já está num processo de somatização. Ou não, hoje eu vou usar um modelo da abordagem centrada na pessoa. Aí eu vou ouvir essa pessoa e a partir eu preciso de uma escala psicométrica validada no Brasil, no contexto da saúde mental e da qualidade de vida no trabalho, para poder entregar algo científico para poder não ser rechaçado. Então, assim, esse seu companheiro foi atrás de tudo isso pela saúde dessas 2.000 pessoas, consequentemente da dele. Não foi fácil, não é fácil, mas como está escrito, eu acho que é Manuel Filomeno de Miranda que diz que está escrito, se eu não estou enganado, ou é o Eurípides Barçanufo, está numa mensagem que fala assim, para aqueles que trabalham no bem, a palavra impossível não pode existir. Então, que a gente possa persistir, persistir, persistir. Não é fácil. Conscientizar pessoas que querem só para si, egoístas, conscientizar pessoas que se acham maiores do que as outras, orgulhosas. Eu preciso querer um pouquinho para mim. Sim, eu preciso um pouquinho do ego, eu preciso do orgulho, até para tomar um banho, né? Me apresentar aqui, eu vou precisar de um pouquinho desse orgulho, eu vou precisar um pouquinho desse egoísmo, mas que ele seja um ganha-ganha, como você trouxe para nós do Stephen Covey, e aquele faça outro que você quer que seja feito para você, Jesus, é tudo, é tudo. Obrigado. Muita gratidão, Murilo. Muito bom. Gente, já que nós estamos falando de trabalho e trabalhadores, eu vou sugerir um filme que eu acho que ele ganhou, se não me engano, ele ganhou um Oscar de curta-metragem, não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, um curta japonês chamado Dias Perfeitos, que conta a história de um lavador de banheiro no Japão. É maravilhoso como era o trabalho dele, como ele se realizava e se sentia realizado sendo lavador de banheiro. É maravilhoso assim, reflexivo, sabe? Para você ver, assim, como ele se conectava com a natureza, como a felicidade dele, ele era feliz fazendo aquilo que ele fazia, por opção, ele lavava banheiro, né? É lindo depois eu vou até colocar no grupo para vocês. Ah, legal. Dias Perfeitos. Eu não sei se tem não sei se tem no YouTube, vai ter que achar ele. Assim, Deve ser no YouTube. eu não sei se tem no YouTube, mas é muito bonito mesmo. É um curto assim, de aproximadamente 1 hora. E fala de um trabalhador que é esse trabalhador que qualquer empresa sonharia em ter, né? É o outro lado, né? A Cláudia trouxe um lado do trabalhador que não tem, que reclama, né? E esse é o oposto, é o outro trabalhador que já é grandioso em si, né? Muito bonito. É de 2023 o filme. Ele ganhou, acho que o Oscar de curta-metragem, se não me engano, né? Estrangeiro. Tem no Prime, não sei se vai ter em outros. Ele é bem assim, ele é quieto, bem calmo, assim, mas é muito reflexivo, assim, muito bonito o filme. Muito legal. Muito bem, meninos. Maravilhoso, Murilo. Gratidão. Acho que a gente trouxe bem o tema, né? A proposta. Cláudia, esse empresário não tem vida longa, tá? Não tem vida longa. Não existe milagre entre você explorar tudo do outro e ter lucro. Não tem vida longa, tá? Isso não vai dar certo. Isso vai dar ruim. Vai mesmo, porque tá um caos lá. E como isso ainda é presente, né, na realidade, né? A gente tem toda a teoria, né, que o Murilo traz, dessa coisa do conhecimento, das técnicas, mas
como que na prática a gente ainda encontra um percentual, não digo, né, mas ainda tem um percentual de empresas que estão nesse lugar, né, do explorar, né, né, querer explorar o trabalhador, né, para poder obter lucros, né? É porque a empresa é feita de pessoas, né? Então, enquanto as pessoas, os espíritos, né, É, não evoluírem, ficar só nesse materialismo, que é muito pior que o capitalismo, tá? O materialismo, aí, a hora que tiver uma nova visão, né, de ser humano, de espiritualismo, de espiritualidade, a coisa melhora. Com Isso aí. certeza. muito bem, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Acho que podemos encerrar, né? Passou das 9 já. Então, vamos agradecer todo o conteúdo que chegou até nós hoje, né? Que nós possamos refletir sobre tudo isso, né? E trazer cada vez mais essa interação, né? Desse conteúdo da espiritualidade, psicologia, né? E, nesse caso, o trabalho também, né? Muito bom. Vou dizer boa noite a todos e vou encerrar a gravação, ok? Ok.